Louvado seja Deus. Vamos prosseguindo com o pão nosso de cada dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, né? Que o verdadeiro pão, o pão da vida, possa estar sempre na sua vida e na sua casa, que é o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, né? E hoje eu quero falar de algo muito comentado, né? Pregado por muitos pastores, eu mesmo, mas algo me chama muita atenção neste capítulo e versículo que eu quero compartilhar com você hoje no Pão Nosso de Cada Dia. Mas antes, se inscreva no nosso canal, Bispo Roberto Santana Oficial. Ative o sino para todas as notificações, tá bom? Se porventura você está tendo dificuldade nas notificações, vai lá, desative e ative o sino novamente, ok? É possível que o sino desative sozinho, né? Aí você ativa ele novamente, ok? Compartilhe, não esqueça disso, tá? Porque tudo que é bom é necessário que compartilhemos. Não podemos ser egocêntricos, não podemos ser arrogantes, ou seja, jactanciosos, ou só mesmo nos preocuparmos conosco. Não. Aquilo que é bom, faça com que outras pessoas também sejam beneficiadas. Isso é agradável aos olhos de Deus. Tá bom? No livro de 2 Reis, capítulo 5. Repito, 2 Reis, capítulo 5. Você já leu muito, ou já ouviu muitos pregadores falando sobre nada mais, nada menos de quem? Naamã. Naamã, quem foi Naamã? Naamã foi um comandante do rei da Síria, né? Síria, um povo inimigo do povo hebreu, né? Os sírios. Naamã era comandante da Síria. A Bíblia menciona Naamã como herói de guerra, mas, porém, leproso. Mas o que eu quero hoje enfatizar não é necessariamente a lepra dele, né? E sim, o que me chamou muita atenção. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, né? Ele tinha muito conceito diante do rei e diante dos seus liderados, quais ele liderava, comandava. Porque, agora é isso aqui que eu quero que você observe, ó. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Vou repetir, vou enfatizar. Olha só. Ele era grande homem diante do seu Senhor, Senhor em letra minúscula, refere-se ao rei, e de muito conceito. Agora, enfatizando, porque por ele o Senhor dera vitória. Está em negrito, ó. Porque por ele, Senhor, letra maiúscula, dera vitória à Síria.
era ele herói de guerra. Ele era um guerreiro habilidoso, né? Tinha uma destreza em lidar com espada, possivelmente com lança, com escudo. Só que você observa aqui que o Senhor dera vitória a ele. Só que ele não cultuava o Deus dos hebreus. Não. Ele não o cultuava. Se você continuar a leitura, você vai observar isso no linguajar do próprio Naamã. E, bispo, e o que chama a atenção? O que está chamando a atenção do senhor? É que uma das vitórias que ele obteve foi justamente sobre o povo de Israel. Ele obteve vitória sobre o povo de Israel, os hebreus. Você entendeu ou não? Você está entendendo ou não? Ô bispo, estou entendendo. Mas bispo, como é que Deus pôde dar vitória a ele sobre o povo escolhido, eleito por Deus? Como, né? Uma pergunta interessante, né? Como que Deus deu vitória para ele sobre o povo eleito? Não foi um outro povo, uma outra nação, foi justamente a nação israelita, os hebreus. Como e por quê? Nada mais, nada menos, por causa da desobediência, justamente de quem? Dos hebreus, dos homens. E aí, a minha desobediência para com Deus traz para a minha vida consequências. Você consegue compreender? Por exemplo, o que fez Naamã, ou como que Naamã chegou até o homem de Deus, Eliseu. Embora Eliseu não foi ao encontro dele, quando ele foi a primeira vez, quando ele estava leproso. Por exemplo, aqui ó, no versículo 2, saíram, porém, as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Vou repetir, versículo 2, saíram tropas das Sírias e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Repito, o que me chama a atenção aqui, e o que eu quero que você atente, que ela foi levada ao quê? Cativa. Ela e muitos hebreus foram levados cativo pelo povo da Síria, o povo sírio, e pelo comandante. Ela foi escolhida para ficar na casa dele, servindo a senhora, a mulher dele. E eu torno a repetir, a desobediência do povo hebreu fez com que Naamã tivesse vitória sobre o povo de Israel. Ou seja, é um povo, é um povo escolhido por Deus, mas é preciso obedecer a Deus.
Deus. Caso você não obedeça, como eu vou ter consequências da minha desobediência. Medita nisso, tá? A própria Bíblia diz que Deus ele dá trabalho ao pecador, a fim de que ele amontue para dar. Que coisa, hein? Mas que pecador. Aí ele descreve lá quem seria. Bom, se nós observarmos, analisar um critério, não seria o povo dele. Não seria o povo dele, os escolhidos ou os que se mantêm diante dele. Mas não adianta você estar diante de Deus e não cumprir os seus mandamentos, não obedecer, não andar nos seus caminhos. É preciso, é necessário que estejamos diante dele com o coração puro, o espírito aquebrantado, obedecer, para que então a gente tenha vitória em todos os aspectos da nossa vida. Isso me chama muita atenção. Um inimigo do povo de Deus tem vitória sobre o povo de Deus. Não é comum isso. Isso não é comum. Isso, na verdade, não é nem normal. Aí alguém diz, mas o culpado é Deus. Por que Deus deu? Não é que Deus simplesmente deu. A desobediência do povo levou a isso, ao fracasso. Uma coisa está conectada à outra. Não queira responsabilizar Deus pela sua desobediência. É muito comum isso dos homens, você sabia? É muito normal dos homens querer culpar os outros. Você já deve ter visto. Você sabe por que a minha vida está do jeito que está? Por causa do meu vizinho. A minha vida, eu não consigo crescer naquela empresa por causa do meu companheiro de trabalho, por causa do meu encarregado, por causa do meu chefe. E na verdade, se você analisar, não é por causa dele, é por causa de você mesmo. E tem gente que quando não tem mais ninguém em sua volta para culpar, quer culpar Deus, que aí está um pecado muito grande. Deus não tem culpa nenhuma dos meus fracassos. O meu fracasso deve-se a mim mesmo. Observe isso e analise, tá bom? Eu declaro o seu pão físico abençoado. E quem dele comer, receba a vida. Tá bom? Esse foi o meu, o seu, o nosso, pão nosso de cada dia. Fiquem todos com Deus.